Vou ficar atenta aqui se chegar alguém para eu aceitar. Então, pessoal, boa tarde. Me chamo Anelisa. Eu vou ser a professora que vou estar com vocês na disciplina Fundamentos da Educação do Campo, da especialização em Educação do Campo da UESB. Primeiro, eu queria dizer a vocês que eu estou muito feliz de estar ministrando essa disciplina, muito feliz dessa oportunidade, né, de trocar partilha de conhecimentos. Essa disciplina ela foi pensada numa perspectiva de colaboração, de participação. Então, todo o movimento que eu fiz para a construção dessa disciplina foi sempre pensando nesse processo, aonde a gente pudesse conversar, onde pudesse propiciar a vocês um movimento mesmo de construção e não de algo que está pronto e vocês vêm aqui absorver esse conhecimento. Então, eu quero desejar boas-vindas, parabenizar vocês, especialmente as mulheres, né, que nós já começamos aqui a dizer o quanto que é desafiador para nós estarmos nesse lugar, né, de estudante. Então, é desejar as boas-vindas e dizer que eu espero que seja um período de 30 dias que a gente possa se conhecer, que a gente possa trocar conhecimentos. Eu trouxe aqui um videozinho, vou passar para vocês, só para a gente começar, para dar uma relaxada. Eu sei que tem alguns aí que chegaram do trabalho, para a gente. É um videozinho que foi passado na abertura do Forma Campo e que eu gostei muito e por isso eu escolhi para passar aqui para vocês. Vocês já estão visualizando aí? O menino e o velho Chico Viagens mergulham em meus olhos, barrancos, carrancas, paisagens. Francisco, Francisco, tantas águas corridas, lágrimas escorridas, despedidas, saudades. Tá secando, velho Chico, tá mirrando, tá morrendo. Já não quer saber de lanchas ônibus, nem de chatas e seus empurradores. Cansou-se de gaiolas e literatura encomiástica e mostra o leito pobre, as pedras, as areias desoladas, onde nenhum caboclo d'água, nenhum miocão ou cachorrinha d'água, cativados a nacos de fumo forte, restam para a semente de contos fabulosos e assustados. Ei, velho Chico, deixas teus barqueiros e barranqueiros na pior? Recusas pegar frete em Pirapora e ir levando pro norte as alegrias? Negas teus surubins, teus mitos e dourados, teus postais alucinantes de crepúsculo à gula dos turistas? Ou é apenas seca de junho, julho para descanso e volta mais barrenta na explosão da chuva gorda? Já te estranho, meu Chico. Desta vez encolheste demais. O cemitério de barcos encalhados se desdobra na lama que deixaste. É brinquedo de curumins os únicos navios que aceitas transportar com desenfado. Mulheres quebram pedra no pátio ressequido que foi teu leito, esboça teu fantasma. Não escutas, ó Chico, as rezas, músicas dos fiéis que em procissão imploram chuva. São amigos que te querem, companheiros que carecem de teu deslizar sem pressa. Tão suave que corrias, embora tão artioso que muitas vezes tiravas a terra de um lado e a punhas mais adiante, de moleque. É gente que vai murchando em frente à lavoura morta e ao esqueleto do gado, por entre portos de lenha e comercinhos decrépitos. A dura gente sofrida que carregavas no teu lombo de água turva, mas afinal água santa, meu rio, amigo, roteiro, de Pirapora a Juazeiro. Responde, Chico, responde. Não vem resposta de Chico e vai sumindo o seu rastro,
como o rastro da viola se esgarça no vão do vento, nos pilares sem serviço de pontes, sobre o vazio, na negra ausência de verde, no sacrifício das árvores cortadas, carbonizadas, no azul que virou fumaça, nas araras capturadas que não mandam mais seus guinchos à paisagem de seca. Onde o tapete de finas gramíneas dos viajantes antigos? No chão deserto, na fome dos subnutridos nus, eu não colho qualquer resposta. Nada fala, nada conta das tristuras e renúncias, dos desencantos, dos males, das ofensas, das rapinas, que no giro de 3 séculos fazem secar e morrer a flor de água de um rio. Carlos Drummond de Andrade, 1977. Então, pessoal, eu trouxe esse vídeo, né? Eu fiquei pensando como que a gente poderia, né, associar esse rio tão potente, tão rico e que, ao mesmo tempo, enfrenta tantos desafios. E eu penso que a educação do campo é isso, né? É uma potência, é um instrumento que está aí na contribuição de não só de uma educação melhor, porque a educação do campo é mais do que uma escola e mais do que educação, a perspectiva da educação do campo é para além disso. Então, eu fiz essa associação e que também fala do povo que mora nas margens, né, das memórias, das lutas, das perdas e especialmente da resistência. Então, a gente vai, eu acredito que vocês já fizeram esse movimento, né, do processo histórico da educação do campo, e que nós estamos nesse lugar de resistência, de construção. Deixa eu aceitar aqui. Então, a educação do campo é um compromisso também com os saberes dos territórios, das experiências dos sujeitos, das águas, das florestas, do cerrado, dos quilombos, das aldeias. Então, o vídeo ele remete também que uma educação que brota da terra, que atravessa as canoas, que renasce a esperança de um povo que resiste. Eu convido vocês, né, a partir de hoje, a partir dessas próximas aulas que a gente tem, para a gente construir e partir dessa perspectiva da construção da educação do campo. Todos que chegam na educação do campo é mais uma sementinha que chega, é mais uma sementinha que vai fortalecer esse movimento de educação do campo. Então, eu convido vocês a fazer parte desse movimento e a colaborar com esse processo de construção. Eu vou me apresentar novamente, desejar as boas-vindas para todos que chegaram posteriormente. Eu sou a Anelisa, eu sou aqui do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Eu sou uma sementinha da educação do campo, eu sou uma sementinha da luta dos movimentos sociais pela educação do campo. Eu tenho a minha formação de graduação na UFMG, na licenciatura em Educação do Campo. Eu tenho o meu mestrado na UFRB, o mestrado em Educação do Campo. Eu tenho uma especialização em ensino de ciências sociais e humanidades. E atualmente eu estou como doutoranda na Universidade de Uberaba, e é um doutorado em educação, mas eu fiz a opção de continuar com o objeto de pesquisa a educação do campo, mesmo lá não tendo nenhuma linha de pesquisa, não tendo nenhum professor, e eu fui muito agraciada por eles terem escolhido o meu projeto com essa proposta, que não é algo que eles têm discutido lá no âmbito do programa, e eu fiquei muito feliz por isso. E essa propositiva do doutorado, quando eu cheguei na universidade, eu me senti muito sozinha,
porque a educação do campo, a gente não consegue falar de educação do campo, estudar a educação do campo sem estar envolvida com sujeitos coletivos, e, e essa fragilidade me levou ao GEPENDEC, que é o grupo, né, coordenado pela professora Arlete, e hoje, atualmente, também eu estou como coordenadora territorial do Forma Campo. Então, a UESB, a professora Arlete, todos os colegas me acolheram, e eu estou muito feliz de estar fazendo parte. Eu acho que se não fosse essa acolhida, eu nem sei se eu conseguiria seguir com o meu projeto de doutorado discutindo sobre educação do campo, porque é muito difícil você falar desse movimento quando você está sozinha, né? Então, eu sou professora de uma escola do campo e também sou assistente técnico de educação básica na escola do meu município. O meu município é o município de Rubim, é no Vale do Jequitinhonha. É um município, uma região que tem muita riqueza cultural, mas enquanto questão socioeconômica, de fato, a gente tem uma desigualdade social muito grande no Vale, e também o nosso acesso às universidades também é muito difícil. A universidade que a gente tem aqui mais próximo é a UFVJM, que fica quase a 500 quilômetros daqui. Então, feita essa minha apresentação, embora nós estamos aqui agora no momento com 33 pessoas, eu não vou abrir para que vocês se apresentem, eu gostaria muito de ouvir vocês, e eu espero que nas aulas que a gente tiver online, que a gente tenha essa oportunidade de cada um contribuir e a gente se conhecer melhor. Mas no ambiente, eu abri um fórum, me apresentei lá também, e deixei aberto para que vocês também se apresentem. Eu acho que ninguém ainda fez essa apresentação lá, e eu convido a vocês. Se apresentou, Ariete? Ai, que ótimo. Acho que hoje eu não olhei, eu olhei ontem à noite. Então, vocês sintam à vontade. Eu gostaria muito que vocês se apresentassem lá para que eu possa conhecer vocês, né? Aqui são muitos, a gente é difícil. Eu prometo que hoje a gente vai ser bem rapidinho para não tomar o tempo de vocês. É só mesmo a apresentação e para que que vocês possam também dar alguma sugestão se vocês acharam pertinente. Eu tive um probleminha com o meu computador, aliás, nem é com o meu computador, não. Na verdade, é um probleminha de ordem técnica da UESB. Eu tive um problema para ter acesso ao e-mail para marcar as aulas, e por isso, quando eu tive acesso, os horários das 7 da terça já tinham ocupados, não só da terça, mas durante a semana, e por isso nossa aula acabou tendo que ser no sábado. E aí, hoje, eu estava com um problema com o notebook, porque eu estou com um notebook que não tem o Windows, e acabou que eu não consegui acessar por ele o e-mail, mas eu dei um jeitinho de apresentar. E o que que eu vou apresentar para vocês hoje? Eu vou apresentar primeiro o plano de ensino, e depois eu vou apresentar para vocês o cronograma. Eu imagino que vocês também já tenham tido acesso, e aí para a gente, talvez alguém já até viu alguma coisa que acha que merece a gente fazer algum ajuste. Vou apresentar aqui para vocês agora. A imagem não vai ter como a gente ficar um pouco melhor, porque eu tive que fazer uma apresentação do Google Drive mesmo, porque eu não consegui. Mas eu acho que dá para a gente. Tem alguém com a mão levantada? Irani, E pode falar? eu estou com uma dúvida. Eu recebi só um e-mail informando dessa reunião hoje. E um link, e um Moodle, né? Moodle que você precisa acessar. É pela pela UESB? Pelo Então, site da UESB? é pela UESB. Então, eu entro na UESB e entro com esse login que me enviaram, é isso? Isso. Ah, Você não tá. está no grupo do WhatsApp? Eu entrei hoje justamente porque eu só recebi esse e-mail hoje. Entendi. Entendeu? Então tá aí, por isso que eu estou assim meio perdida, sem saber por onde ir. Mas eu acho que agora eu estou começando a entrar no ritmo. Então, e você tendo acesso ao seu tutor,
os tutores, nossa, eu não sei se é de qual polo. E é Itapetinga. Eu não lembro aqui, mas os tutores, eles vão dar todo esse suporte para vocês, viu? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao acesso, lá pelo grupo do WhatsApp mesmo, vocês conseguem esse auxílio lá. Tá, muito Tem mais obrigada. alguém que levantou a mão e que eu não estou vendo? Acho que não, para mim alguém tinha levantado a mão. Mas, enfim. é, Então, pessoal, essa disciplina é a disciplina Fundamentos da Educação do Campo. Ela tem uma carga horária de 60 horas. Essas 60 horas eu fiz a divisão em 4 unidades, ou seja, em 4 semanas. Eu sei que está sendo bem difícil para vocês, porque vocês estão tendo que conciliar o término de uma disciplina e outra já iniciando, né? Então, esses prazos, eles estão vindo assim, eu tinha planejado de começar a disciplina no dia 18. Aí, em conversa com o Antoniel, que era a disciplina dele que estava encerrando, ele falou, Ana, eu ainda tive que colocar a minha aula um pouco mais à frente, e aí eu esperei ele terminar com as aulas para a gente começar, para vocês terem um pouco, assim, poderem respirar e não ficar com uma situação tão comprometedora, porque eu fico muito ansiosa quando vai me dando muita coisa, assim, para fazer ao mesmo tempo, né? E aí eu falei, não, vou esperar terminar lá tranquilamente para depois a gente começar. Eu sei que não deve estar dando nem para vocês lerem, porque, deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. Aqui. Olha só, gente, eu recebi essa disciplina com essa tarefa gigantesca. Porque quando eles me falaram da disciplina Fundamentos da Educação do Campo, eu inicialmente visualizei uma disciplina mais teórica, que a gente fosse fazer estudo mais dos marcos legais da educação do campo, e que a gente fosse ficar muito debruçado por essas leis, etc. Só que a ementa da disciplina, ela é porque tem gente aqui pedindo para ver. A ementa da disciplina, vocês vão ver aí, olha só a ementa dessa disciplina. Gestão e projeto político pedagógico das escolas do campo, concepção e organização, a organização do trabalho escolar, linguagem, tempo, espaço e sujeito coletivo, o trabalho coletivo como princípio do processo educativo, o professor e seu trabalho em campo, a organização e o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem na educação do campo, os objetivos, os conteúdos, as estratégias de ensino-aprendizagem, as interações em sala de aula e na comunidade, o programa Escola da Terra e o Pronera. Então, quando eu tive acesso a essa ementa, eu falei, não é o que eu imaginei diretamente, porque a ementa, ela direciona para a prática, né? E eu acho que o objetivo, né, da coordenação do curso é exatamente a gente conseguir fazer esse movimento. Então, não foi fácil para mim pensar na organização, porque é esse movimento de teoria e prática. Então, eu tive que estar pensando o que a gente iria discutir nessa parte teórica, e já pensando como que essa teoria, que esse estudo teórico que a gente vai ter, vai se desdobrar numa atividade prática para vocês pensarem realmente o chão da escola, o chão da sala de aula. Então, assim, foi um movimento que eu fiz que inicialmente eu achei que não seria assim, mas depois também eu achei que foi bem produtivo essa perspectiva que eles fizeram com a disciplina, porque eu acho que é muito bom a gente pensar nessa perspectiva da praxis mesmo, né? Que você está ali na teoria e você consegue, né, fazer esse movimento. Então, eu achei que foi produtivo. Aí, o objetivo geral da disciplina, pensando na ementa, vai ser compreender os fundamentos históricos, políticos, epistemológicos e pedagógicos da educação do campo, analisando suas concepções e princípios orientadores, de modo a refletir sobre suas implicações para a organização do trabalho escolar, a atuação docente, o processo de ensino-aprendizagem e a construção de projeto político-pedagógico comprometidos com práticas educativas emancipatórias. A ementa já foi gigante, que cada temática daquela vocês viram que dava uma disciplina, né? Mas aí a gente vai ter que fazer
tudo isso em 60 horas. Então, assim, eu tive que mesclar um pouco de cada discussão para a gente poder trabalhar nessa disciplina e sempre pensando nesse movimento de pensar a prática pedagógica mesmo. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos, a gente está aqui já encaminhando, mas qualquer dúvida vocês podem chamar. Então, a gente vai, na primeira aula, falar um pouco desse processo histórico, político e epistemológico da educação do campo, analisando, né, na perspectiva dos princípios norteadores, a educação do campo. Eu não sei se vocês, as duas disciplinas, vocês já compreenderam que é uma educação que ela parte de uma perspectiva contra-hegemônica. Então, essa escola que está aí, essa escola que a gente trabalha, essa escola que a gente conhece, essa escola que a gente foi formado, a educação do campo, ela pensa de um outro lugar. E não é fácil a gente fazer esse movimento de desconstrução e construção, né? Então, a educação do campo é uma formação que você constrói muito conhecimento, mas você também tem esse movimento de desconstruir tudo aquilo que a gente, né, está acostumado, que está aí como hegemônico, de pensar a educação, de pensar a escola. Eu acho muito interessante, porque eu confesso para vocês que a formação e a educação do campo, eu falo que eu fui salvo pelos movimentos sociais, porque não é em qualquer lugar, não é em qualquer curso que você realmente tem acesso a uma educação que vai partir de uma perspectiva, né, contra-hegemônica, de uma perspectiva crítica. E aí os objetivos específicos é analisar criticamente os fundamentos históricos, políticos e epistemológicos que constituem a educação do campo. Então, essa vai ser a discussão da nossa primeira aula, da gente entender esse processo histórico, esse processo, esse movimento político e especialmente essa perspectiva epistemológica da educação do campo para a gente de fato compreender qual é a perspectiva, né? Em que corrente teórica que essa educação do campo se ancora, enfim, identificar os princípios que diferenciam a educação do campo e a educação rural, considerando os sujeitos, os territórios, os processos formativos, entender que essas duas nomenclaturas, elas não são sinônimos, né? Eles partem de lugares diferentes, de concepção de campo, de escola diferente, e aí é preciso a gente entender isso muito bem. A gente não pode ter uma formação em educação do campo se a gente, de fato, não souber o que é que diferencia a educação rural da educação do campo, né? Não é só uma mudança de nomenclatura, não é só uma mudança de nome somente, né? É uma mudança de concepção de educação. Então, a primeira aula nossa, a gente vai ficar esses dois objetivos. Depois, compreender o papel da gestão escolar e do projeto político-pedagógico como instrumento de fortalecimento das práticas emancipatórias nas escolas do campo. Então, a gente vai pensar o projeto político-pedagógico da escola, mas especialmente pensando no projeto político-pedagógico da educação do campo, né? Porque a educação do campo, ela tem um projeto político-pedagógico próprio da educação do campo. E aí a gente tem que pensar nesse projeto político-pedagógico para esse lugar, dessa escola, desse lugar que a gente se encontra. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Tem. E compreender também o trabalho como princípio educativo e discutir as relações entre trabalho coletivo, entre tempo, espaço, linguagem na organização do trabalho pedagógico, considerando as experiências com a pedagogia da alternância. Então, o trabalho como princípio educativo é o centro para a gente pensar esse projeto político-pedagógico, porque a gente tem uma escola atualmente na nossa sociedade, ela está ancorada numa formação técnica, né, de formar o sujeito para o mercado de trabalho somente. A educação do campo, ela vai partir de uma outra perspectiva de pensar o trabalho, de pensar a escola, né, considerando especialmente o tempo e o espaço dos sujeitos. E, por último, a gente tem que refletir sobre a formação e atuação docente na educação do campo, as suas implicações na construção de práticas pedagógicas contextualizadas e de processo de ensino-aprendizagem comprometido com a transformação social. Também conhecer e analisar as políticas públicas
e as experiências formativas da educação do campo, especialmente o Escola da Terra e o Pronera, né? O Pronera é o centro, assim, quando a gente discute política pública e educação do campo. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Não. Bem, na unidade 1, que é esse Fundamentos da Educação do Campo, a gente vai estudar história, diferenciar a educação do campo da educação rural, saber quais são as matrizes epistemológicas da educação do campo, quais as contribuições dos movimentos sociais. Na unidade 2, a gente vai discutir sobre gestão e organização, então a gente vai discutir sobre projeto político-pedagógico, quais os princípios, né, que vão nortear o projeto político-pedagógico da escola, a gestão democrática, sempre numa participação coletiva, especialmente dos movimentos sociais, a gente não pode pensar a escola do campo sem o protagonismo dos movimentos sociais, o trabalho como princípio educativo, a organização da escola, a pedagogia da alternância também é um instrumento da educação do campo que a gente precisa compreender. Na unidade 3, a gente vai estudar mais sobre o papel, né, do professor, as especificidades da educação, da atuação na educação do campo, estudar sobre a formação profissional, as interações pedagógicas, sobre as práticas contextualizadas. E na unidade 5, na unidade 4, a gente vai falar mais sobre políticas públicas, né? Então, a gente vai ter como centro o Pronera, o Escola da Terra, mais numa perspectiva de compreender quais os avanços, quais os desafios que se tem, que se teve. Então, a metodologia, vocês já sabem, porque vocês já estão agora na terceira disciplina, a gente tem um ambiente virtual, que é o Moodle, que é a plataforma principal, que a carga horária do curso ele vai ter um peso maior nesse ambiente virtual. A gente vai ter os encontros síncronos de 2 horas semanais, inclusive a gente tinha a opção de ter menos aulas, mas eu optei por a gente ter uma aula por semana, para que vocês pudessem participar, para que vocês pudessem trazer suas inquietações, para a gente partilhar também a discussão sobre os textos. E aí a gente vai ter as atividades. Essas atividades eu fiz um primeiro planejamento, depois eu fiz ajuste, e agora a gente vai discutir um pouquinho, e aí vocês apresentam as considerações que aí, dentro do possível, a gente pode fazer ainda algum ajuste, se vocês considerarem pertinente, que não comprometa, né, o nosso processo de formação. Então, a disciplina, eu pensei sempre nessa perspectiva dialógica, né, para que vocês também possam se posicionar, que vocês também possam se entender nesse processo de construção, e não que eu estou aqui como a que sabe, que vou ensinar. Então, eu quero muito aprender com vocês, vocês podem se sentir à vontade para participar, para discutir. Então, a gente tem a mediação dialógica, as metodologias ativas, que são, né, os fóruns temáticos, estudos, a análise dos documentos, e que seja essa construção coletiva, né? Eu quero que vocês, de fato, se sintam à vontade para participar, para colocar alguma coisa. No planejamento, eu coloquei também uma avaliação, autoavaliação e também uma avaliação. Uma autoavaliação que vocês podem refletir sobre o próprio processo formativo de vocês e também da disciplina, né? A gente, quando a gente está nessa posição, né, de mediação, é importante também que a gente ouça as outras pessoas que construíram juntos sobre quais as percepções que tiveram, né? Então, a avaliação vai ser sempre nessa perspectiva diagnóstica, processual, formativa e somativa. Então, esse é o plano de ensino. Desse plano de ensino, a gente tem que desdobrar num cronograma, que é onde a gente vai pensar nos textos, nos fóruns, nas atividades, e fazer esse cronograma. Não sei se todos vocês já tiveram acesso lá, mas o cronograma,
Vou partilhar. Alguém quer fazer alguma intervenção? Tá tudo bem? Então, vamos. O cronograma agora. Talvez no cronograma vocês vão falar algo mais. Deixa eu ver se melhorou para vocês aí. Vai ficar um pouquinho, porque. Então, essa parte aqui de apresentação a gente já fez na unidade 1. A unidade 1, ela começou dia 21/5. Hoje são 27. A gente já tem aí 6 dias, né, que começou essa unidade 1. Então, é 15 horas para a gente fazer a leitura do texto, fazer a participação no fórum e 2 aulas que vai ser aulas síncronas que a gente vai fazer. Esse conteúdo aqui foi o que eu apresentei, não vou repetir aqui. A leitura obrigatória, a gente vai ter os textos de Caldarte, de Mansano, de Molina, da Vendramini, que vai tratar sobre esses fundamentos da educação do campo. No cronograma que eu coloquei lá para vocês, não sei se vocês repararam, eu até dividi essa carga horária para facilitar para vocês se organizarem. Na unidade 1, vocês só vão ter atividade no Padlet. Eu até já observei e até passei a orientação para os tutores, porque eu verifiquei que algumas pessoas fizeram a atividade, porém que fez uma confusão. Eu coloquei para acessar o site do GPENDEC, mas lá no site do GPENDEC, vocês teriam que ir na aba de repositório e depois em legislação. Então, porque no site tem realmente uns relatórios lá, mas são os relatórios do Forma Campo, não são mesmo os relatórios, a legislação da educação do campo. Mas qualquer dúvida que tiverem com relação a essa atividade, ela é uma atividade que vocês vão poder comentar sobre uma legislação, mas tem alguém falando algum link específico do curso, não acessei nada ainda. Ô, Irani, então, a gente, no final, eu volto aqui no chat e vejo as questões que vocês colocaram, que aí eu oriento, tá bem? Só para a gente não perder aqui nesse cronograma. Então, gente, nessa primeira unidade, a gente vai ter o quê? A gente vai ter as leituras obrigatórias. Tem leituras obrigatórias e tem leituras complementares. Ana, eu vou ler só as leituras obrigatórias? Gente, o ideal é que vocês leiam as leituras obrigatórias e as leituras complementares, porque vai ajudar vocês a compreender melhor e aprofundar mais a discussão. A atividade da semana 1 é essa atividade no Padlet. Vocês vão entrar no site do GPENDEC, eu até disponibilizei lá, vocês entram na plataforma, baixa lá esse cronograma que está lá tem o link do site, vocês vão entrar no site, vai entrar, pegar uma legislação da educação do campo, vão fazer um comentário. No Padlet também tem toda a orientação da atividade. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o tutor do polo de vocês, que eles vão orientar vocês. E qualquer dúvida que tiver também, eles me perguntam, eu oriento para eles. Então, essa vai ser a atividade, o fórum e essa atividade no Padlet, certo? Então, assim, essa primeira semana, eu acho que vai ser super tranquilo para vocês fazerem, né? Por mais que tem que ir lá, tem que ler a legislação, entender, mas é uma legislação. Eu até deixei uma observação, porque como são muitos, e não tem legislação para mais de 100 pessoas, eu deixei que quando vocês observassem que todas as legislações já tinham sido tratadas, vocês vão lá na legislação que o colega colocou e façam a contribuição de vocês.
Aí, na semana 2, a gente vai ter somente o fórum de avaliação. E aí a gente vai ter as atividades do fórum, mas a gente não vai ter outra atividade além do fórum. Ô, Ana, por quê? O que que vai acontecer? O movimento da unidade 2, a gente vai discutir mais sobre projeto político-pedagógico. E aí vocês vão ter a atividade do fórum e vai ter uma outra atividade que vocês vão iniciar agora, mas que vocês só vão finalizar ela na semana 4. Então, a unidade 2, o período dela é 7/6 a 13/6. A aula que a gente vai ter síncrona vai ser dia 7/6. E a entrega do trabalho da unidade 2 vai ser lá na quarta semana, na unidade 4, e que na unidade 4 vai ser essa atividade. Então, na unidade 2, só vai ter o fórum avaliativo, mas vocês já vão iniciar o movimento da atividade para a quarta semana. Então, o conteúdo da unidade 2 vai ser projeto político-pedagógico nas escolas do campo, gestão democrática e sujeitos coletivos, trabalho como princípio educativo, organização do trabalho pedagógico e pedagogia da alternância. Então, a gente vai ler Caldarte, vocês vão ver que no nosso cronograma a gente tem Caldarte, porque é uma referência, né, potente da educação do campo. Lembrando também que essas referências, a maioria delas já foi sugerido pela coordenação, então algumas foram eu que indiquei, mas a maioria foi da coordenação mesmo. Então a gente vai ter a Caldarte falando sobre essa concepção e a matriz formativa da educação do campo, o Fernando José Martins é um texto sobre gestão democrática, a Marlene Ribeiro sobre pedagogia da alternância, e Frigoto, que é sobre o trabalho com o princípio educativo. Então, essa atividade, o que, é que vocês vão fazer na unidade 2? Vai lá, faz o fórum e vai fazer um grupo de 3 a 5 cursistas para analisar um projeto político-pedagógico na escola do campo. Lá no cronograma, e eu também fiz uma atividade, um estudo dirigido para vocês, não sei se quem já viu aí lá na disciplina, mas está bem explicadinho tudo que é para vocês fazerem. Vocês baixem o arquivo e lê direitinho que vai estar tudo lá. Nessa atividade em grupo, que é essa análise do PPP, vocês vão fazer ela em grupo de 3 a 5 pessoas. O ideal é que vocês se dividam por polos, porque aí facilita a organização de vocês. E vocês vão encontrar esse projeto político-pedagógico, lembrando que o projeto político-pedagógico é um documento público, então todas as instituições de ensino, esse documento, ele fica lá disponível para quem quiser ter acesso, então vocês vão se organizar em grupo e analisar esse projeto político-pedagógico. Como que vocês vão analisar esse projeto político-pedagógico? Professora, Oi. posso falar? Oi. Aqui no meu município, nós somos em 6 ou 7 pessoas fazendo o curso. Tudo no mesmo polo. A gente pode se reunir dessa forma? O polo só tem essa quantidade de pessoas? 6, 7? Não, é porque nós moramos no mesmo município, no mesmo município. Entendi. Se for 7 pessoas, o ideal é que divida-se em dois grupos, por exemplo. Mas se for 6, até 6, vocês ficam em um grupo só. Eu coloquei até 5, mas vai passar uma pessoa, não tem problema. Certo. Certo? Obrigada. Por Certinho. nada. Aí vocês podem interromper a hora que vocês tiverem qualquer dúvida, porque aí a gente vai falando, tá bem? Então, na unidade 2, vocês vão dividir em grupo, especialmente por polo, para facilitar para vocês, e vão analisar esse PPP. Ô, Então, Annelisa. oi. Pois não, Niete, pode falar. Oi, Você que oi. levantou a mão? Oi. Ei, Kézia, tá boa? Então, tem uma confusão aqui. Eu achei que já tinha enviado os e-mails. Tem muita gente aqui do Polo de lá. Você se aceita na sala? Uai, todo mundo que está aparecendo aqui, eu estou aceitando.
É Ana Cristina, Ah, o vê que se está ela acontecendo? Oi? Ana Cristina disse que não está aceitando lá Me na preocupa. sala aí. Oi? Ana Cristina não tá, não aceitou, Ana Cristina. Não, então pede ela para solicitar novamente. Aqui não tem ninguém. Todo mundo que chegou, eu aceitei. Não tem ninguém mais aqui. Niete levantou a mão? Isso. Ana Cristina está aqui já. Ah, então entrou agora. Tá, beleza. Pois é, em relação a esse projeto político-pedagógico, eu vou pegar do município que eu estou? Não, você vai procurar o projeto político-pedagógico de uma escola. Ah, Aí pode entendi. ser a escola que você já trabalha, pode ser outra escola. E lembrando, como eu disse, o projeto político-pedagógico é um instrumento público, então vocês não vão ter dificuldade de ter acesso ao projeto político-pedagógico. Qualquer escola que vocês chegarem, é lógico que vocês se apresentem e peça para ter acesso ao projeto político-pedagógico, isso é muito tranquilo. Aí, pedindo Professora, assistência do projeto. boa noite. Porque, assim, ó, Oi, porque, de fato, toda escola ela tem o seu projeto polipedagógico. Agora, referente à escola do campo, em Brumado, eu não conheço uma que tenha elaborado, voltado para, entendeu? Para a educação. mas Aí não é para a tem escola escola, do né? campo arrumado? Tem. Eu entendi Tem. agora. Então, Não é referente à escola à educação do campo, mas é a escola. é a escola do campo. E por quê? Vocês vão Entendi. analisar se essa escola é do campo, então esse projeto político ele está alinhado aos princípios da educação do campo ou não está, né? Então, não se preocupem. Eu sei que projeto político pedagógico é uma discussão bem tensa, porque muitas escolas não fazem, né, nessa perspectiva democrática e de participação. E nem também muitas escolas têm essa dificuldade de fazer esse projeto político-pedagógico, né, alinhado aos princípios da educação do campo, mas o objetivo é esse mesmo, é para que a gente exercite e faça essa reflexão. Carla está com a mão levantada, pode falar, Carla? Professora, boa noite, colegas. Professora, eu moro no município de Itapebi e aqui não tem educação do campo, tem educação rural. Pode pegar esse PPP dessa escola rural, não tem problema. Porque assim, eu estou vendo vocês falando em Formacamp e isso para mim tudo é novo. Aí, às vezes, eu fico até meio perdida, e aí, às vezes, eu tenho as dúvidas, mas fico até com vergonha de perguntar. Gente, o que é Não, isso? você pode ficar à vontade para perguntar. Como eu Isso para mim disse, tudo é filha, para a novo, gente entendeu? construir juntos. E não se preocupe, né? Essa página mesmo do GEPENDEC, que eu coloquei na primeira atividade, eu pensei nela justamente porque eu imaginei que poderia ter pessoas na especialização que nunca tenham tido contato, que ainda, né, está iniciando esse processo. E tanto o site do GEPENDEC como o site do Formacampo tem muito material, inclusive a gente tem informação disponível. Depois você pode verificar com o tutor, eu até posso deixar meu contato aqui, que a gente pode conversar também e explicar melhor para vocês. Elisete está com a mão levantada, pode falar. Oi, professora, boa tarde. É só para pedir o pessoal para estar desligando os microfones, está dando microfonia, vários microfones ligados. Ô, pessoal, então, vamos desligar aí. Eu não estou ouvindo aqui, está tudo tranquilo, não está nem um ruidinho. Mais alguém? Elisete, mais Professora, alguém? Oi, boa noite. boa noite. Ô, professora, no meu município, eu acho que só tem duas pessoas. Nós somos de Barra do Choça. Eu e mais uma colega que entrou agora. E as escolas geralmente não disponibilizam os PPPs para a gente tirar da escola. A gente tem que fazer esse trabalho dentro da escola, nessa análise. Podemos fazer em dupla? Então, essa atividade, ela é coletiva, ela é em 3 a 5 pessoas. Podem fazer, sim, tranquilamente.
Pois é, porque como a senhora colocou, de 3 a 5 pessoas, mas só que aqui em Barra, eu acho que nós somos só em 2 pessoas. Aí nós podemos formar as duplas para ir fazer essa análise, né? Sim, sim, tranquilo. Ah, então tá bom, obrigada. Nada, mais alguém? Ô, pessoal, então vamos Ô, continuar. professor, Oi, pode falar. Elisete aqui. No meu caso, só tem eu aqui no município de Macaúbas. Eu vou ter que fazer esse trabalho sozinha, né? Não, você pode. Assim, é, eu sei que esse movimento de fazer uma análise de um projeto político-pedagógico, talvez de outra escola que não conhece, etc. Mas se você conseguir se articular com outros colegas, não tem problema vocês terem um projeto político-pedagógico e fazer essa atividade com outros que são de outro município, não. Ô, gente, olha, eu estou vendo ali no chat alguém colocando Eduardo falando sobre as atividades em grupo, que são complicadas quanto à logística. São dois movimentos que são que quando eu fiz a propositiva da atividade coletiva, é pensando na divisão de tarefas, né? Assim, que eu acho que nesse sentido facilita para vocês, do que, por exemplo, uma atividade individual. Mesmo porque a gente vai ter um seminário para apresentação dessa proposta, dessa atividade que está aqui na unidade 2, que é uma apresentação lá na unidade 4, no final da disciplina. Então, eu acho que uma atividade individual ia ficar muito cansativo, ia dar, eu acho que em grupo facilita. Caso alguém realmente tenha muita dificuldade de fazer essa organização coletiva, eu também acho que é considerável, faça individual. Mas a propositiva é essa mesmo, né? Para vocês se organizarem, ter contato, discutir, marcar encontro também para pensar, E também, professora, é mais fácil quando você se junta para analisar um PPP, porque não é fácil você fazer uma análise de um PPP e fazer uma proposta de intervenção. Né? Outras cabeças pensando juntos, né? Eu pensei que nisso, Eu né? digo Mas isso porque eu faço parte do Conselho Municipal de Educação e, às vezes, a gente tem que analisar, fazer análise desses PPPs. E é complicado, se uma pessoa só não consegue fazer, porque é muita coisa. Então, o grupo, cada um fica com uma parte e vai fazendo essa dinâmica, né? E depois tem Elisete e Ariel, não sei quem levantou a mão primeiro. Ariel, Fala, Ariel. a minha pergunta foi a mesma de uma colega que teve atrás. Como eu já sou professor do campo, já tenho uma análise, será que não teria como? Porque, assim, o meu polo é Bom Jesus da Lapa, eu sou o único de Correntina. Então, assim, de Correntina até Bom Jesus tem essa tal de logística, tal, que dificulta um pouco. Será que não poderia abrir essa exceção? Oi, gente, então, essa questão de exceção é complicado, né? Porque se eu abro e pensa aí, uma propositiva que é coletiva e a maioria decide por individual. Eu sei que. Ô, Ariel, E eu lógico que se você posso. pode, que é esse. Desculpa aí, Anelisa. Ô, Ariel, eu Sim. posso arrumar um PPP aqui de Bom Jesus da Lapa para você analisar? Né? Eu acho que ele não é o problema, não é o PPP, ele está pensando é na atividade coletiva. Ah, tá. O problema é igual a professora falou, não é o PPP. Para mim, qualquer um pode mandar. O negócio é atividade coletiva, entendeu? Kézia, que você. Vamos fazer o seguinte. Eu posso falar aqui, Xutinho? Pode, Kátia. Então, eu estou aqui ouvindo e estou refletindo aqui, de fato, a logística para nós cursistas, que cada um tem uma realidade diferente, é meio complicado, de fato, né? Porque, de fato, eu penso assim, no meu caso, eu moro em Ilhéus, mas eu não conheço realidade nenhuma de Ilhéus, nem escola de Ilhéus nenhuma. Porque, digamos, durante 30 anos de minha vida, eu trabalho e vivo em Arataca, né?
Então, eu tenho acesso ao PPP da escola do município de Arataca, mas de Ilhéus mesmo eu não tenho nenhum. Mas, por Eu outro estou pensando lado, aqui, eu acho bem rico essa proposta do trabalho coletivo, porque da mesma forma que a gente está se reunindo aqui, né, para a aula, a gente pode também pensar nessa análise dessa forma, do PPP, a gente escolhe um, né, de uma cidade, de uma escola, e a gente analisa. Acredito que é uma proposta bem enriquecedora. Não vai ser fácil, mas nada é fácil, então, né? Mas é possível. outro movimento que eu fiz aqui, que eu acho que também é possível da gente ajustar, é o seguinte: a gente pode pensar na atividade, por exemplo, que vocês mesmos possam se organizar em municípios diferentes e cada um quer analisar um PPP da sua escola. Pode, por exemplo, a gente tem um grupo de 3 pessoas, cada um analisou um PPP diferente de uma escola. Porém, que na atividade de prática que vocês vão pensar, vocês pensar uma atividade que vai atender as questões que vocês conseguiram, né, perceber nesses 3 PPPs e que vocês podem colaborar de alguma forma, porque o objetivo da atividade prática é exatamente esse. A partir de algo que vocês identificam no PPP, que vocês acham que se pode pensar em uma atividade, né, em uma ação, para colaborar com essa construção de um projeto político-pedagógico da Escola do Campo, alinhado aos princípios da educação do campo, vocês podem analisar PPPs diferentes, não tem problema. Vocês vão fazer uma propositiva de proposta e vocês vão justificar. Na justificativa, você justifica. Analisamos 3 PPPs da escola tal, e vai falar da realidade desse PPP e aí justificar a propositiva que vocês vão fazer para essa colaboração. Eu acho também que enriquece muito, inclusive, né? Vocês vão poder fazer. Então, eu acho que não tem esse problema de talvez vocês pegarem um único PPP para analisar. Vocês podem analisar, cada um analisar um PPP e alinhar no que vocês acham que vocês podem construir enquanto atividade para colaboração nessa ressignificação desse PPP, na sugestão de uma atividade de formação de professores, na sugestão de uma sequência didática, que vocês vão poder analisar, eu acho que também é positivo e não vai enriquecer e não vai atrapalhar, e vocês podem, então, trazer a partir da realidade de vocês. Eu acho que fica melhor assim, eu acho que esse ajuste é possível de fazer. Professor, eu acho mais complexo. Você acha, mais? Acho, porque, de certa forma, seriam 3 realidades bem distintas, né? Considerando que cada escola do campo e cada comunidade ela tem perspectivas e funcionalidades diferentes. Então, assim, eu acredito que analisar 3 projetos é mais. Por mais que os colegas estejam falando aí de fazer individual, analisar 3 é mais complicado, porque cada um vai analisar um em sua Mas íntegra. você vai analisar somente o seu. Vamos fazer, então, assim, vocês façam a análise de acordo com o que for viável para vocês. Seja de fazer análise cada um do seu PPP, ou se vocês vão preferir analisar um PPP de uma outra cidade, de uma outra escola que não seja as suas. Desde que na apresentação e na proposta tenha que ser uma proposta, porque a gente não vai dar conta nem de fazer a apresentação, e demanda muito mais trabalho para vocês também de fazer uma única proposta. Né? Então, eu acho que a perspectiva da proposta única para o grupo é pertinente. Agora, como que vocês vão organizar para a análise do PPP, vocês sintam à vontade, seja para a análise de um PPP, ou seja para cada um analisar o PPP da sua escola, da sua cidade, e reunir para pensar em uma, para partilhar dessa análise e pensar numa propositiva. Tem mais alguém aí que vai fazer alguma intervenção? Gente, eu estou vendo aqui no chat as inquietações com relação às atividades. E eu sei, e a disciplina. Pode ser que vocês tenham achado que é uma demanda grande de atividade, mas eu confesso para vocês que foram feitos ajustes pensando nessa perspectiva. E, assim, se a gente for pensar no processo de ensino-aprendizagem,
a gente está no EAD, a gente realmente tem uma demanda de leitura. Só que a gente precisa materializar esse exercício que a gente faz da leitura e das teorias, né? Do conteúdo ali que a gente lê. E a atividade, quando a gente propõe, é justamente para fazer esse movimento, porque às vezes eu posso fazer uma leitura, mas se eu não tenho uma propositiva de uma atividade com aquela leitura, pode ser que aquela leitura eu não vou conseguir me apropriar bem dela. E outra coisa também, que eu acho que no início nem todos estavam aqui quando começou a aula, é também da gente pensar que para nós nunca vai ser fácil. Não vai ser. Seja na EAD, seja na aula presencial, para nós que somos trabalhadores, estudar, gente, é um desafio gigante. E eu parabenizo todos vocês que estão aqui, né, que estão nessa disposição, estão tirando o tempo de vocês mesmo de descanso, porque seria um tempo de descanso para estar estudando. Então, assim, eu já fiz alguns ajustes na disciplina, pensando nessa questão de vocês. Vocês viram que a primeira semana, ela está um pouco mais extensa, ela começou dia 21 e vai até o dia 30, né? Aliás, até o dia 31. Então, assim, a gente tem um tempo maior, a primeira semana é super tranquilo, vocês vão responder um fórum, as leituras, e a carga horária da disciplina em si é 60 horas. No cronograma que eu fiz, eu até fiz a divisão dessa carga horária, até para facilitar para vocês se organizarem. Então, e aí, vamos para a semana 2, que tem a proposta de análise do PPP, mas lá na semana 4, vocês só vão fazer a apresentação. Então, assim, na semana 4, por exemplo, a gente só tem o fórum. Na semana 2, a gente só tem um fórum. Então, assim, eu sei que essa atividade da semana 1, alinhada com a semana 4, é um pouco mais complexa e vai exigir de vocês essa movimentação de interação, de construção, mas, no final das contas, a gente só está com 2 atividades, que é essa da análise do PPP, que é uma análise, é complexo, mas ela vai se desdobrar numa atividade prática, e uma atividade de texto. Por que eu também coloquei a atividade de texto? Porque o texto é uma forma também de você materializar aquilo que você está, aquele conhecimento que você está construindo. E esse movimento é importante. Então, no final, eu vou seguir com a apresentação das atividades, porque talvez agora essa primeira que eu já falei, né, do PPP, da análise do PPP, vocês já estão assustados, mas não se assustem, porque lá no final a gente não vai ter nenhuma atividade, nenhuma propositiva de atividade. Então, na semana 2, a gente vai ter o fórum valendo 10 pontos, e vocês vão iniciar na semana 2 essa análise do PPP. Essa apresentação, gente, ela está marcada para o dia 28 de junho. A coordenadora do curso, ela sinalizou dessa necessidade de um encontro presencial e eu pensei que organizei de forma que essa apresentação dessa atividade fosse de forma presencial. Se eu for estar, eu vou ter que estar só num polo, porque não tem como eu estar nos 4 polos ao mesmo tempo, aliás, nos 5, mas se eu não estiver, é bem provável que os tutores estarão, ou então a gente tem que marcar um encontro online, e aí o ideal é que seja feito por polo, né? Mas isso aí a gente vai conversando, porque também eu vou verificar com a Arlete, de fato, se essa orientação dela vai ser extremamente seguida, né? Então, eu vou verificar com ela. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos pegar esse PPP, a análise das orientações está todo lá no cronograma e também está no roteirozinho que eu coloquei lá para vocês no estudo dirigido com as orientações para facilitar. Na unidade 3, a gente vai ser do dia 14 de junho a 20/6. A gente vai discutir formação de educadores para escolas do campo, práticas pedagógicas, metodologia participativa, currículo e saberes locais.
Aí vai ter o texto de Miguel Arroio, né, que ele vai discutir sobre formação de educadores do campo e currículo. Tem esse texto, né, do Fabiano Neves, Ana, Karina, Arlete e a Maria Antônia, que vai discutir sobre práticas pedagógicas e formação de professores. E nessa unidade a gente vai ter um texto, uma produção de texto de 4 páginas, que vocês vão fazer essa discussão. E na unidade 4, vocês vão, a partir da unidade 2, com a análise do PPP, vocês vão pensar em uma proposta de intervenção. Então, o que vai sinalizar vocês, o que vocês vão fazer como proposta de intervenção, vai ser de acordo com o que vocês encontrarem no PPP. O que vocês vão encontrar no PPP? Muitas coisas, mas tem um passo a passo, vai uma orientaçãozinha para vocês irem caminhando de acordo com aquelas orientações, o que vocês vão analisar, o que vocês vão observar nesse PPP, e a partir daí pensar nessa atividade. Então, a atividade 4 é uma atividade que vocês vão iniciar na atividade 2. Nessa atividade, nessa unidade 4, a gente vai discutir mais sobre política pública, especialmente Escola da Terra e o Pronera. Então, a disciplina, ela começa dia 21/5 e vai terminar dia 28/6. E tem a participação no fórum, tem um fórum também. A orientação do fórum, gente, eu estava como tutora no curso de pedagogia, e no fórum costuma pegarem aquelas respostas prontas e colocarem. Façam de acordo com o que vocês entenderem. O fórum é esse movimento para que vocês realmente sintam-se à vontade para colocar as inquietações, não precisam se preocupar, até se não entendeu, fala assim, gente, infelizmente eu não compreendi bem, eu estou precisando ler mais, alguma coisa nesse sentido, para a gente, de fato, construir um espaço, vocês não fiquem com vergonha, não fiquem achando assim, no fórum eu tenho que falar que eu entendi, então eu vou lá e pego algo e coloco. O fórum é exatamente esse movimento de construção. Como é a AD, a gente precisa estreitar esses laços naquele espaço, porque a gente não vai estar se encontrando todos os dias. Então, vocês podem ficar super à vontade de fazer a colaboração de vocês no fórum da melhor forma que vocês acharem pertinente diante do processo de aprendizagem que vocês estão construindo. Ainda tem a atividade de Antoniel, até dia 18. A Antoniel terminou a disciplina dele ainda está usando o espaço da minha disciplina. Vou dar uma bronca nele, viu, gente? É brincadeira. Mas, então, a dinâmica dessa especialização, eu confesso que também está sendo nova. Por quê? Porque, geralmente, nos outros cursos, as disciplinas têm o semestre todo, né? E aqui não, é o semestre, mas cada disciplina tem seu período, e é realmente um período curto. Mas eu acredito que vocês não vão ter dificuldade com relação a isso, porque a primeira semana está tranquila para vocês fazerem, a segunda semana vocês vão pegar esse projeto político-pedagógico, ver lá as questões que colocou para vocês observarem, vai ser no coletivo, então vocês já podem pensar, a partir da análise do PPP, já pode pensar nessa atividade de intervenção. O objetivo é que a gente, de fato, faça esse movimento da praxis, né, de fazer o estudo teórico e pensar na prática pedagógica. Não sei se vocês... Eu vou mostrar aqui para vocês. Agora eu vou encerrar, a gente já é 6h13, eu vou andar rapidinho aqui para mim não tomar mais o tempo de vocês, porque qualquer dúvida depois que vocês tiverem, tem os tutores para ajudar vocês. Lá no cronograma, gente, eu coloquei esses materiais de apoio, tem o site do GPENDEC, do Formacampo, tem também o Fórum Nacional de Educação do Campo, que é a TV Fonex, se vocês quiserem, lá tem muitos vídeos, né, discussões interessantes que vocês podem acessar, e tem uma pasta com material complementar da disciplina também. Deixa eu encerrar essa apresentação aqui e trazer agora só para vocês ficarem um pouquinho mais tranquilos,
não sei se vocês viram, mas eu fiz assim, bem pensando assim na possibilidade de ajudar vocês, e aí vocês imprimam, já tudo orientadinho, ao roteiro de estudo dirigido. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Não estou conseguindo aumentar. Mas, enfim, tem aqui o período da disciplina, tem as leituras, e aí eu trouxe questões para vocês, na hora da leitura, já pensarem. Por exemplo, quais os principais fundamentos da educação do campo destacados pelos autores? Então, na hora tem essas questões que eu coloquei, porque na hora que vocês vão ler o texto, vocês já vão lendo o texto pensando nessas questões aqui, porque essas questões vão ajudar vocês, né, a assimilar melhor o objetivo desses textos, enfim. Com relação ao fórum de discussão também, coloquei as orientações, então tem de todas as unidades, está tudo assim, bem, eu tentei fazer o mais entendível possível para ajudar vocês. É tanto fora. Jaine, esse aproveitamento que você está falando, que seria mais interessante rever de acordo com o feedback dos discentes, você fala com relação às atividades ou aos fóruns? Jéssica? Ou Jaine? Ai, gente, eu estou vendo que vocês estão inquietos aí com relação a essas atividades. Ô, gente, olha, é o seguinte, eu, a gente pode rever, mas eu não vou fazer isso sem autorização da coordenação. Por quê? Porque esse plano de ensino, ele já foi disponibilizado para coordenação, para aprovação, e depois que aprovou, eu até fiz essa mudança, porque na unidade 2 eu tinha colocado a análise do PPP e tinha deixado ela como uma atividade, já de análise e uma produção. E depois do ajuste, eu uni essas duas atividades. Mas, das atividades, a Jaine está falando aqui que ela está falando com relação às atividades. É o seguinte, eu vou conversar com a coordenação do curso e verificar o que é possível se fazer diante desses questionamentos de vocês com relação às atividades, né? Se for possível, eu acho que o que a gente pode tirar aqui, se for pensar nessa perspectiva de atender a essa demanda que vocês estão colocando aí de atividade, a gente pode pensar em um ajuste, mas eu não vou fazer esse ajuste por conta própria. Eu vou consultar a coordenação, conversar também com os tutores, porque esse ajuste que foi feito, eu já fiz já de acordo com as demandas que os tutores trouxeram dessa dificuldade de vocês. Ô, Eduardo, você pode abrir seu áudio um pouquinho para você falar um pouquinho? Ou a Fernanda? Com relação aos prazos, de fato, fica bem complicado, né? Porque a gente tem, por exemplo, essa disciplina, a gente tem 30 dias para fazer essa disciplina. Tá bem, tudo bem, tranquilo. Ô, gente, então é o seguinte, eu vou conversar com a coordenação, falar dessa demanda que vocês estão colocando com relação às atividades. Realmente, as atividades, o prazo para as atividades está apertado, e, de acordo com a demanda que vocês estão colocando, eu vejo com a coordenação o que ainda é possível fazer de ajuste, tá bem?
e aí eu dou um retorno para os tutores, ou até na aula que a gente vai ter sábado, eu converso com vocês sobre, tá bom? Mas é tranquilo, eu acho que vocês têm que externalizar mesmo, porque a gente não tem o objetivo nosso realmente é que todos fiquem, mas também uma preocupação é que cursem, mas que cursem também com qualidade, né? A gente preocupa muito com a qualidade da formação. Então, a gente vai sempre pensar numa perspectiva de atender a realidade de vocês, pensar também na qualidade, e como eu disse para vocês, nós da classe trabalhadora, a gente não estuda de outro jeito, a gente estuda fazendo o impossível, porque para nós a gente não tem tempo de estudo, né? A gente só tem tempo de trabalho, então a gente já faz nessas condições mesmo. Mas aí eu vou verificar e falo com vocês. No sábado, nós vamos ter uma aula, eu espero que vocês estejam presentes. Reforço também para vocês estarem indo lá na plataforma. Ô, Kézia, eu não sei se você está aí ainda, mas teve cursistas que disseram que ainda não tiveram acesso a essa plataforma, eu não lembro quem foi que falou, mas a plataforma, vocês precisam ter acesso à plataforma, porque senão fica difícil para vocês. Eu vou até partilhar aqui um pouquinho como que já está lá. Fiz com muito carinho para vocês, para que vocês se sentissem acolhidos. Então, a gente tem lá a mensagem de boas-vindas. Eu disponibilizei lá também um arquivo, que é o Cantares da Educação do Campo, que é as músicas, né, da Educação do Campo, para vocês conhecerem, para quem trabalha na Escola do Campo também já está partilhando. O fórum de apresentação, que eu falei inicialmente, quem ainda não está, para vocês se apresentarem, para conhecer vocês. Tem a pastinha de documentos, que vai estar lá o plano de ensino, o cronograma, a rúbrica, que é os critérios de avaliação. Então, esse arquivo aqui, vocês vão saber como está sendo avaliado o fórum e a avaliação de vocês, as atividades avaliativas, o plano de tutoria, o roteiro dirigido, e alguma dúvida que vocês tiverem também, a gente tem esse fórum de dúvidas lá. A pastinha da unidade 1 também está aqui, que é o material de estudo, o fórum e a atividade, as orientações da atividade. Então, está tudo lá, vocês já podem entrar. Quem não teve acesso ainda, entre em contato com o tutor o mais rápido possível, para vocês estarem tendo essas orientações, tá bom? Professora, boa noite. Aqui é Maria Luísa, do Colégio Brumado. E eu tive uma dúvida, porque é o seguinte, eu fiz, coloquei no Padlet, um relatório técnico, eu não sei, aí eu não estou conseguindo tirar, porque aí eu ia colocar outro marco, entendeu? Legal. Não sei se pode continuar com esse relatório. Você excluir? Você quer excluir? Não estou conseguindo excluir. Incluir? Excluir o que eu tinha colocado. Tá, eu vou verificar lá, e aí você entra em contato com o seu tutor também, para te orientar. Eu vou colocar meu zap aqui para vocês. Quando for algo que vocês tiverem com necessidade de falar comigo, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Pode ser que eu demore um pouquinho a responder, mas na medida do possível eu tento responder vocês. Mas a linha de comunicação que vocês têm direta é com os tutores, tá bem? Só conversa comigo se for algo realmente que os tutores não conseguirem resolver, e ainda assim eles mediam a comunicação comigo, tá bom? Tá certo. Norma tá... Fala, Luísa, pode terminar, desculpa. Eu vou tentar entrar em contato com o tutor, e aí eu vi com ele se tem como a gente excluir e eu fazer o... Só sobre essa questão de Luísa aí, porque comigo aconteceu com o professor da primeira unidade, do início do curso, o primeiro mesmo, aí ele falou assim, não,
você é só colocar para o tutor lembrar que eu tenho que excluir. Então, quem exclui é o professor. Porque quando sim. ele excluiu, eu tive a oportunidade de colocar, de fato, o que eu queria mandar. Entendeu? Tá bem. Então, assim, o professor exclui e o tutor só vai lembrar para o professor excluir. Isso. Dá certinho. Tá bem, Niete. Obrigada, De querida. nada. Norma, pode falar. Olá, boa noite. Olha, você mostrou a página dos cursos de fundamental, você passou os documentos, plano de ensino, cronograma, certo? Públicas, plano de tutoria, roteiro de estudo e dúvidas e avisos. Depois você mostrou uma outra página que eu não consegui localizar aqui. Você podia repetir, por favor? É essa da unidade 1, Educação do Campo, História, Sujeito e Princípios. Ela já deve estar aparecendo para vocês, não tá? Aqui no meu não apareceu ainda não. Eu só estou abaixo de dúvidas e avisos, tem administração. Administração do curso. Aí, tá. Documentos no lado esquerdo, unidade 1, educação, história, sujeitos e princípios. Isso. É porque eu também não sei como que aparece aí para vocês. Tá. Então apareceu do meu lado esquerdo, em azul. Sim. Cliquei, apareceu material de estudo teórico, fórum, compreender a educação do campo e atividade. Por enquanto, eu só disponibilizei a atividade, a semana 1, né? Depois isso. Que a gente não, eu só estou querendo confirmar onde é que a gente vai achar isso para mim não me perder. Sim, sim. Tá Tudo bom? bem. Obrigada. Por nada. Mais alguém, gente, com alguma dúvida, alguma coisa para falar? Tem gente chegando agora. Vocês já se apresentem lá, viu, pessoal? Eu quero conhecer vocês. Lá no fórum de apresentação, no Moodle, vocês se apresentem lá. Então, a gente acho que pode encerrar, né? Não tem mais ninguém com uma questão. Qualquer coisa, vocês conversem no grupo de vocês lá com os tutores, que eles vão orientar vocês com o que vocês precisarem, tá bem? Ô, professora. Agradeço você. Oi. Professora, a data da atividade 1, qual é a data final? Que eu cheguei uma atrasada aí, não peguei a data. Então, da atividade 1, a gente está com a data final para dia 6 de junho ainda. Ah, beleza. Tá bem? Ok, lá obrigado. No roteiro de estudo dirigido, gente, tem tudo explicadinho lá, tá? Vocês podem pegar e colocar aquilo ali debaixo do braço, porque qualquer dúvida que vocês tiverem, e com as orientações, até para encaminhar, para orientar as leituras, vocês têm lá, tá? Ok. Obrigado. Então, eu nem fiz lista de presença, pessoal. Deixa eu ver mais, está tendo alguma dúvida aqui? Lançar o tópico de discussão no fórum de apresentação. Não tem tópicos para o fórum. Na verdade, a gente tem 2 fóruns. A gente tem um fórum de apresentação, que eu me apresentei e falei lá para vocês se apresentarem também a partir do nome, o lugar onde vocês atuam, qual a formação, se tem algum vínculo, alguma experiência que já vivenciou na educação do campo, e o que vocês esperam dessa disciplina. Aí depois, isso é na apresentação que tem da disciplina. Na unidade 1, a gente vai ter também um fórum de apresentação, que é o que é a educação do campo, quais seus fundamentos e objetivos e como ela se relaciona com a realidade da escola e do território em que você vive e atua. Eu oriento que vocês não façam esse fórum assim, a não ser que vocês realmente já tenham feito e já tenham compreendido, porque como a gente ainda vai fazer a aula síncrona, como vocês ainda vão fazer leitura do texto, o ideal é que vocês façam a contribuição no fórum, depois que vocês já tiverem, né, se apropriado das leituras para vocês conseguirem, né, colocar a compreensão de vocês ou as dificuldades que vocês tiveram. Quem não vai poder assistir no sábado, gente, fica com presença e também vai ser disponibilizado depois no Moodle a aula. Então, não se preocupem, se vocês não puderem participar no sábado, vocês vão poder ter acesso depois, tá bom? O fórum tá... Eu estou vendo que a Priscila... Priscila, abre o seu áudio aí e me explica o que você observou lá.
Ah, tá sem Ô, microfone. Mas, enfim, professora, alguém entrou e os fóruns tá tudo ok? aqui, ó. Na apresentação não aparece para você se você escrever nada, não tem como. Tá. Então, eu vou Até colocar aqui que eu vou Porque agora ele não providenciar, está ver na aparecendo. configuração. Isso. Tá, eu vou Ele olhar não está já já e já aparecendo. vejo o que está acontecendo. Provavelmente é que eu ainda não mexi lá na opção lá que tem para disponibilizar. Tá, eu vou olhar os dois. Não, hoje não vai ter link de frequência, viu, gente? Pode ficar tranquilos com relação a isso. Então, eu acho que é isso. Mais alguém? Os outros eu consegui baixar tudo. Já baixei aqui o que a senhora colocou na primeira. Olha, Elisa, Oi, Kes. não era para ter o limpo de frequência? Então, você fez? Eu não fiz. Então, eu já compartilhei aí. Ah, então ótimo, Kes. É porque eu não fiz, você acredita? Eu não fiz. A Kesiane já colocou aqui, gente, o link de frequência. A gente até teve mais pessoas aqui, Kes, que já saíram e que acabou não assinando. Mas obrigada, viu, Kesiane? Muito obrigada. Mas os tutores podem disponibilizar no grupo e sabe quem estava, porque eu já coloquei Sim. desde o início, que eles pediram cedo Ah, para então fazer. ótimo. Sim, ótimo. Ah, vou colocar aí no chat, que estão pedindo aqui. Peraí. Sim. Ela falou que está no meio da reunião, tipo no meio. Se vocês quiserem ir, não tem problema. Cadê o link? Mas vocês fiquem Enquanto a tranquilos, bota viu, com gente? Nada de vocês, pensar de desistir você não dá agora, nada de pensar que vai ser difícil, que não vai conseguir. É só Fiquem fazer. tranquilos e no sábado eu dou um retorno para vocês da possibilidade de mais algum ajuste na disciplina, tá bem? Marionilson, tá com a mão levantada, pode falar. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Eu estou tutor no Polo de Brumado Oi, que e, bom te ver aqui. em relação ao fórum que alguns alunos estavam questionando, que assim que a professora coloca os dados, nós tutores temos que abrir um tópico. Talvez não foi aberto esse tópico ainda por algum tutor. É vocês que abrem? Isso, somos nós a partir, mas está correto, a senhora fez certinho. Aí nós é que tem lá um link para a gente abrir um tópico. Aí nós, tutores, precisamos abrir esse tópico a partir desse momento que os alunos conseguem ter acesso. Ah, então, que ótimo, obrigada, viu? Outra informação, eu observei que alguns alunos, né, estão preocupados com a questão do acesso ao AVA, né, ao ambiente. Nós tivemos essa semana, né, a chegada de novos alunos e de novas matrículas, então provavelmente esses alunos ainda não foram orientados. Na verdade, nós tivemos essa orientação hoje, né, hoje pela manhã, que chegaram novos alunos. Eu até estava verificando aqui no Polo de Brumado, não temos, mas acredito que em outros polos tem novos alunos que ainda não foi possível tutores fazer as orientações com eles. Certo. É isso. Mais alguém? Ô, pessoal, então tá bom, agradeço a presença de vocês, vão descansar, tenham uma boa noite, né, uma boa semana, e sábado a gente se encontra de novo, e muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Deixa eu ver se tem mais alguém, sou do Polo de Brumário, consigo acessar o fórum. E aí, todas as dúvidas, as necessidades que vocês tiverem, vocês podem ir colocando para o tutor, que eles vão orientar vocês, tá bem? Tchauzinho, pessoal. Boa noite, boa Tchau, boa noite. noite. Tchau. Boa noite. Fiquei muito feliz de encontrar com vocês. Sábado a gente se encontra de novo.